Fala aí, meu povo, vamos trabalhar, resolver questões sobre relações alimentares e relações ecológicas. Fechado? Pega o seu material e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver muito. Vamos lá. Então ele diz assim, ó, as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes, enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, o que é que ele está falando? Ele está dizendo que tem uma cutia que foi lá, pegou a semente e enterrou. Outra foi lá, roubou e enterrou também. A outra pode ir lá roubar. Entende que uma está roubando a outra? Aí tem gente que já diz assim, né? Ladrão que rouba ladrão tem 7 anos de perdão. Até em cutia, olha lá, foi. Então, essa ladronagem está associada à relação de quê? Que tipo de relação está sendo envolvida aí entre as cutias? É uma tirando da outra e estão disputando o mesmo recurso. Isso é um tipo de, olha aqui, desarmônico, porque uma está sendo beneficiada e a outra está sendo prejudicada, e intraespecífica. Então é uma competição entre elas. Deu para entender a parada? Foi onde uma é beneficiada e a outra é perdida. Tranquilo aí? Show! Segunda questão. Ah, tá. E se perguntasse assim, olha a pergunta. E se ele quisesse analisar a relação entre a cutia e a semente com a árvore? Para a árvore está sendo boa nessa dispersão aí dessas sementes, para gerar outros vegetais lá na frente. Então seria aí, por exemplo, uma protocooperação, beleza? Uma ajudando a outra, né? Quando a semente germinasse. Fechado? Só uma análise aleatória. 2. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxico, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio da... Preste atenção no seguinte, ele está falando que não vai usar, por exemplo, substâncias que agridam o meio ambiente ou os indivíduos que vão se alimentar daqueles recursos. Que forma é essa? É obviamente evitar agrotóxicos, é obviamente evitar os recursos químicos que a indústria pode oferecer. Então, como é que a gente vai combater uma praga, por exemplo? Usando o predador desse cara. Se eu uso o predador desse cara, né, dessa praga minha aí, eu evito a utilização de agrotóxico, por exemplo. Eu vou evitar colocar substâncias que agridem, obviamente, a praga, mas que podem se acumular no vegetal. Dessa forma, se eu utilizar um predador, olha aqui, imagina, por exemplo, que o gafanhoto aqui, parece, né? Um gafanhoto, se alimenta da minha vegetação. Para eu evitar de usar um agrotóxico contra ele, eu posso usar um sapo. Solta sapo ali, ó, vá! Os sapos vão se alimentar. Isso é o que a gente chama de controle biológico. Beleza? Então, letra A diz assim, ó, prática de adubação verde, nada a ver. Emprego de compostagem não vai interferir no desenvolvimento desse cara. Controle da irrigação do solo, não. Utilizar predadores naturais desse cara. Beleza. Anote essa observação, que é justamente o controle biológico. Anote isso aí. Beleza? Então, segunda questão, letra D. Foi? Tranquilo isso? Show de bola. Terceira questão. Os parasitoides, misto de parasita e predadores,
são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver suas larvas podem desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcar. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados como controle biológico. Então, imagina, eu tenho um determinado parasita desse cara que, obviamente, mata ele. E esse cara é uma praga para mim. Então, além de eu poder usar um predador, eu posso usar contra ele também o quê? Um parasita. Deu para entender? Então, controle biológico. Fechado? E aí mostra o esquema da produção aí, da reprodução e desenvolvimento dele, matando a lagarta aí. Beleza? A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? A forma de larva. A larva está se desenvolvendo aonde? Dentro da praga que o cara está analisando ali. É ou não é? Então, se ele está comendo esse cara aqui, ele está ocupando a posição de quem? Consumidor secundário. Perfeito? Então, vamos lá. Letra A, consumidor primário, pois ataca diretamente a espécie herbívora, nada a ver. Por mais que esse cara seja herbívoro, ele é o primário. Se eu me alimento dele, eu passo a ser o secundário. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente do tecido da lagarta. Pode ser? Pode ser. Letra C, organismo heterotrófico, pode ser de primeira ordem. Não, primeira ordem é o consumidor primário. Letra D, organismos heterotróficos de segunda ordem. Pode ser de segunda ordem, heterotrófico de segunda ordem. Pois se alimentam de pólen na fase adulta, não. Esse cara vai se alimentar do consumidor primário. Perfeito? Letra D, organismos de segunda ordem, pois apresentam a maior nível energético da cadeia. Não, o maior nível energético é sempre quem? O produtor. Lembre-se, o fluxo de energia é decrescente, ó. Quem vai ter mais energia é o primeiro nível trófico, que é o produtor. Letra E, decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior dos corpos da lagarta, nada a ver, e a leva à morte. Então, ela não é decompositor por isso. Decompositor, ele se alimenta da matéria orgânica já morta, beleza? Aqui ela vai morrer ainda. Então, resposta letra B. Tranquilo aí? Letra 4. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizando cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Olha lá, ele quer saber desses aqui apresentados o que seria uma competição. Letra A, a fixação do nitrogênio para o tomateiro, a disponibilização de cálcio para o tomateiro, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo, pode ser ou não? Letra D, liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. Liberação de auxina que estimula o crescimento. Vamos lá, se eu quero uma competição, alguém vai ser prejudicado na parada aí, beleza? Liberação de auxina que estimula o crescimento, na letra E, ele está liberando a substância que faz o outro crescer, então não está sendo prejuízo para ninguém aí. Liberação de substância que inibe o crescimento do fungo, pode ser? Pode ser uma relação dessa, que seria um amensalismo, porque liberar substância química que impede o crescimento do outro, relaciona-se aí um amensalismo. Beleza, galera? Tranquilo? Olha a letra C. Diminui a quantidade de ferro. Olha aqui, não pode ou não pode? Porque um está retirando o ferro para cima, mas está prejudicando o desenvolvimento do outro. Então, aí sim, a gente teria uma competição. Todo mundo entende isso? Show de bola? Perfeito? Fácil ou difícil? Muito bem. Então, quarta questão, letra C. Na quinta questão, diz assim, ó.
na quinta questão, diz assim, ó, no Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém da hidrelétrica, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas como o mapará e a corvina. Essas três espécies exóticas introduzidas como o mapará e a corvina, e as 3 espécies como nicho ecológico e semelhante. Então ele introduziu 2 espécies que chegaram ali para competir com o cara que já estava lá. Então, imagine, por exemplo, se aqui nesta relação chega outro indivíduo que também come o gafanhoto. A quantidade de gafanhoto nesse sistema em equilíbrio é suficiente para manter a população de sapo aqui. Perfeito. Mas imagina que chegou outro cara para comer o gafanhoto. Entende que a população de gafanhoto vai tender a diminuir e vai faltar comida para esse cara, essa população também diminui? Deu para entender a parada? Então essa competição complica aí num sistema que já estava em equilíbrio. Beleza? Então vamos ver o que é que acontece. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento do cascudo é explicado pelo, letra A, redução do fluxo gênico da espécie nativa. Letra B, diminuição da competição intraespecífica. Letra C, aumento da competição interespecífica. Eu falei sobre isso. Quando a gente tem uma competição interespecífica, maior vai ser essa competição, quanto maior for a sobreposição dos nichos. Quanto mais semelhante for o hábito de cada um deles, o nicho de cada um desses caras que estão envolvidos, maior vai ser a competição entre eles. Beleza? Então, sim, letra C, aumento da competição interespecífica. Beleza, galera? Tranquilo? Questão 6. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os indivíduos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parasitadas, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios, lagos naturais e reproduzir-se. E o que é que ele está dizendo? Para o cara que é um produtor, é muito melhor eu ter um híbrido que eu sei que apresenta características vantajosas, ou que eu geneticamente manipulei esse cara, e ele vai ser muito mais resistente a certas condições. Qual é o problema? Se esse cara chegar num ambiente natural, a competição vai ser injusta, porque ele foi manipulado, ele foi melhorado, ele tem características muito mais favoráveis. Qual é o problema? Quando ele entrar em competição com um cara natural, um cara do ambiente natural, ele vai prevalecer. Deu para entender a parada? Então vamos ver quais são as opções. Letra A. Olha o que ele diz aqui. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e, letra A, originar uma nova espécie poliploide, vai gerar uma mutação, juntar todo mundo ali e pronto, virou um megazord? Lógico que não. Beleza? Letra B. Substituir geneticamente a espécie natural? Pode ser. Se a gente pensar nessa competição e o outro for extinto, eu vou estar substituindo de fato, mas segura essa informação. Letra C. Ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático. Qualquer hábitat, o primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor. Letra D. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Impedir essa relação. Eu impedir a relação seria eu isolar esse cara do mapa, tirar esse cara dali. Não é isso que está acontecendo. Produzir descendentes com um código genético modificado? Muito menos. Beleza? Eu não vou fazer esse mecanismo. Então eu posso sim considerar a resposta letra B. Por quê? Porque eu vou ter essa manipulaçãozinha aí, essa
substituição das espécies, porque esse cara vai ser mais adaptado do que o outro, esse pode entrar em extinção e isso aqui prevalecer e se manter. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a transgenia, o melhoramento genético, faz com que algumas espécies, por exemplo, pensa na soja transgênica, foi desenvolvida com características muito melhores do que a normal. Óbvio, porque eu quero produzir em grande quantidade, eu quero gastar o mínimo possível com agrotóxico, com fertilizante, então eu tenho uma semente, um vegetal que vai ser muito melhor economicamente. Qual é o problema? Quem quer usar agora a natural? Ninguém. Então foi substituído. Eu troquei, o cara que é produtor, ele não quer arriscar com a natural. Tanto que hoje, por não usar tanto esse cara, guardou-se sementes de milho, de soja, de feijão, de vários outros vegetais, que hoje em maior parte é trabalhado com transgênico. Por quê? Fez, sei lá, o museu desses caras, museu dessas sementes naturais, para que elas não sejam perdidas. Beleza? Então, resposta letra B. Sétima questão, ela é muito interessante. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética na cadeia alimentar. Suponha que, em cenas anteriores à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grão. Então, a fruta e grão é o produtor, o homem seria o consumidor primário. Perfeito? Tranquilo? Conseguindo coletar, beleza. Na hipótese de, na próxima cena, o tigre ser bem sucedido, o que seria o tigre ser bem sucedido? Se você observar na imagem, o tigre está querendo comer o homem, não é assim? Então ele ser bem sucedido quer dizer que ele conseguiu comer o homem. Se o homem estava aqui em consumidor primário, o tigre vai estar aqui, ó, consumidor secundário, beleza? E posteriormente servir de alimento para o abutre. Então o abutre estaria na consumidor terciário. Os níveis tróficos seriam quais? Do tigre e do abutre. O tigre, consumidor secundário, e o abutre, consumidor terciário. Show? Tranquilinha essa questão aí também, né? Mole. Olha 8, questão 8, né? Já falamos um pouco sobre isso. O controle biológico, técnica empregada no combate às espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta das folhas do algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa introduz seus ovos, que é aquela questão anterior, né? Que mostrou a imagem. Cadê os seus ovos? Nos ovos de outros insetos, incluindo o das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas da borboleta se desenvolvam. Assim é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa consiste na, letra A, introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. É ou não? Pode ser ou não? Eu quero combater esse parasita, ou eu quero combater essa praga. Eu vou colocar um parasita dele. Não vou colocar um parasita da minha plantinha, beleza? Então pode ser a letra A. Letra B, introdução de gene letal na borboleta. Nada a ver, né? Concorda comigo? Nada a ver, né? Letra C, competição entre borboleta e a microvespa. Ela vai lá e sai daqui, borboleta. Não, né? Ela vai comer a borboleta. A larva, no caso, né? Letra D, modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhores adaptados. Nada a ver. E letra E, a aplicação de inseticida, muito menos. O controle biológico não usa substâncias químicas, e sim organismos vivos, seja ele predador ou parasita. Beleza? Questão 9. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Fóturus, cuja fêmea engana e atrai os machos do outro tipo, o Fótinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho do Fótinus
se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, e é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de comensalismo. Olha lá, comensalismo é uma relação harmônica. Foi bom para quem aí? Para o macho morrer, foi? Foi bom para o macho morrer? Não. Então isso a gente já sabe que é uma relação desarmônica. Beleza? Inquilinismo. Inquilinismo é uma relação interespecífica harmônica. Cooperação ou protocooperação, também harmônica. Predatismo. Predatismo, a gente vai ter aqui, ó, predatismo. Pode ser? Pode, não é não? Porque ela está se alimentando do macho, de outra espécie. Então pode ser predatismo. Bill, mas ela não é vagalume também? Sim, mas são de gêneros diferentes. Consequentemente, também são de espécies diferentes. Beleza? Mutualismo não vai ser, porque não é uma relação benéfica. Beleza? E a questão 10 diz assim, ó, a atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista. Pode ser? Beleza, vamos lá. O que causa impactos ambientais? Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques. E para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas no Brasil. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças a estudos minuciosos da biologia dessas espécies. Os crustáceos decápodas, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudanças radicais de sua forma. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e hábitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação misturada tem de mudar a cada fase, ministrada tem de mudar a cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema, para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois, vamos pensar, se cada fase do desenvolvimento ele assume uma forma e cada uma dessas formas ou fases se alimenta de uma coisa diferente, isso é bom porque para a espécie evita a competição intraespecífica. Já pensou? Se um no estágio de larva menorzinho se alimenta da mesma coisa do que o maior, a competição entre eles pelo recurso seria desvantajosa. O maiorzinho teria uma vantagem em relação ao menorzinho. Então é bom que eles tenham alimentos diferentes ou recursos diferentes, fontes de alimento diferentes, para que eu não tenha a competição intraespecífica. Então, ó, letra A, aumenta a predação entre os indivíduos? Não. Aumenta o ritmo de crescimento? Pode ser. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma... Aí essa aí arrebentou. Não é não? Bill, por que você falou que poderia ser a letra B? Porque aumenta o ritmo de crescimento. Como assim? Eu vou ter mais recursos, ninguém vai competir por nada, eu posso até crescer. Mas a questão quer falar justamente sobre o quê? A ausência de competição entre essa galera. Beleza? Letra D, diminui a quantidade de nicho ecológico ocupados pela espécie. Não, ela aumenta, né? Quanto mais diferente for, mais diferentes são os nichos ecológicos. Mantém a uniformidade da espécie? Não, não seria. Beleza? Então, resposta letra C. Diminui a competição entre esses indivíduos. Show de bola, galera? Tranquilo? Beleza? Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, assiste a aula de novo sobre relações ecológicas, sobre esse mecanismo aqui que a gente viu, tá no link aqui abaixo, é só vocês assistirem. Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo lá no Instagram que a gente tá junto. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tira um print do quadro agora. Fui!